falar sobre os livros que eu li no mês de outubro. Eu até que me surpreendi, velho, com o que eu li em outubro, porque eu consegui ler 6 livros, o que, a julgar que esse ano eu tô lendo bem pouco, eu tô lendo bem devagar, eu não tô lá muito no meu normal. É um número de livros bem considerável, é o meu normal, e vamos começar então. O primeiro livro que eu li, segundo o Goodreads, porque obviamente eu não lembro da ordem certa, foi o Providência do Fogo, continuação de O Imperador das Lâminas. Esse livro aqui, logicamente, eu não posso dar muitos detalhes sobre a sinopse, já que é uma continuação, mas saibam que foi assim, se o primeiro já foi incrível, esse segundo foi inexplicável. Gente, que série maravilhosa. Eu não canso de dizer o quanto eu recomendo ela pra quem tá começando ali na fantasia mais épica, mais adulta, porque realmente não é um livro ali young adult, é um livro mais, né, adulto, com todas aquelas mirabolanças, é um livro gigantesco, mas é uma fantasia muito, muito dinâmica, não tem aquele fator às vezes que as fantasias épicas, fantasias assim, high fantasy, né, são um pouco mais arrastadas, elas têm tramas assim, gigantescas, muito intrincadas, e esse livro não falta nada disso, ele tem tudo isso, mas ele é diferente, cara, ele é bem mais assim, fácil, eu diria. E foi completamente bombástico, daqueles assim, deu com a mão na cabeça, porque vocês sabem, se eu leio e coloco a mão na cabeça assim, puta, porque o negócio tá bem louco. Então eu deixei ele com 5 estrelas, obviamente, foi pra lista de favoritos de 2018. Logo depois eu li outro no Kindle que foi assim, outra surpresa maravilhosa, que foi o The Goose Girl. Esse livro aqui é um reconto de um conto de fadas aí, que é justamente esse nome, The Goose Girl. E quando eu fui, eu nunca tinha ouvido falar desse negócio na minha vida. E quando eu fui pesquisar o conto mesmo, que eu li ali na Wikipédia, a sinopse completa, com spoilers do conto, eu vi que o livro foi muito, muito fiel. A autora criou ali um mundo de fantasia, mas todos os aspectos principais do conto de fada ela manteve no livro, o que foi muito bacana. Aqui a gente tem a princesa Anidori, ela vai ser a herdeira do trono dela, só que ela tem assim, ela é muito tímida, ela não fala direito com as pessoas, ninguém, nem ela mesma, acha que ela vai ser aí uma boa rainha, até que ela meio que sofre um golpe de estado da própria mãe, cara. E aí enfim, ela não é mais a herdeira, a mãe passa a herança, né, do trono pro irmão dela, e aí o que a Anne vai fazer? Ela vai casar com o príncipe do reino vizinho pra formar uma aliança ali, porque a mãe dela tem medo que esse reino, que é muito maior do que o delas, invada, cause uma guerra e tudo mais. Então ela manda a Anne pra lá pra casar com esse menino. Só que no caminho, a dama de companhia da Anne causa um motim no meio da caravana. E eles tentam matar a Anne. Isso não é spoiler, tá? Está na sinopse. E aí que as coisas começam a ficar bem doidas, porque ela foge, ela consegue escapar, e ela acaba indo parar no castelo, só que como a The Goose Girl, é a garota que cuida dos gansos do palácio, do castelo ali, os gansos reais. Acontece que quando a Anne era pequena, a tia dela, ela tinha uma tia meio bruxa, assim, ensinou ela a se comunicar com os pássaros. Então isso é uma coisa que é muito útil pra Anne ali no meio da história. E aí, uma vez ali, né, como uma mera empregada do castelo, ela acaba fazendo amizade, ela acaba conhecendo os outros serviçais do castelo, e ela acaba, assim, sofrendo uma mudança muito grande dentro dela. Ela acaba, tipo... É muito legal nesse livro como a gente tem um desenvolvimento de personagem maravilhoso, somado com muitos elementos de magia aqui. Ele tem um feeling mesmo de conto de fada bem presente, e tudo apaixona aqui. O cenário, os personagens, a narrativa da autora foi apaixonantíssimo. Aqui a gente tem uma série de 4 livros, todos eles independentes, você precisa ler um pra ler o outro, mas cada um acompanha um protagonista diferente. Eu quero ler o Anna Burning logo, que é o segundo. Que eu saiba, não foi traduzido pro Brasil, infelizmente. Mas se você lê inglês, vai atrás, porque também entrou na lista de melhores de 2018, foi sensacional. E, óbvio, deixei com 5 estrelas. Depois, eu li o divertidíssimo Geekerella. Aqui a gente tem mais um reconto, obviamente, de Cinderela. E aqui a gente tem a Elle, ela tem ali, né, a péssima madrasta, como diz ela, tem as irmãs gêmeas do mal, ela é obviamente maltratada, enfim, o pai dela morreu. Só que aqui a gente tá todo inserido nesse mundo geek. A Elle, ela é muito fã de uma saga aí, de uma série
tipo Star Wars, Star Trek, tipo esses negócios assim, chama Starfield. E ela é muito, muito fã, ela e o pai dela, eles eram muito fãs juntos, eles faziam cosplay, o pai dela conheceu a mãe dela num concurso de cosplay. Inclusive o pai dela criou toda uma convenção ali, como se fosse uma Comic Con, baseada em Starfield. Claro que tem várias outras coisas, mas tudo começou do amor do pai dela por Starfield. Fast forward, né, agora ela já tá grandinha, o pai dela já morreu faz um tempo, e Starfield vai ser finalmente adaptado pra uma mega produção de Hollywood. E ela tá inconformada porque o cara que escolheram pra fazer o papel do principalzão lá é um garoto que ela acha que, tipo, jamais vai conseguir fazer o papel direito, porque ele é só mais um rostinho bonito de Hollywood e ele vai destruir o papel icônico do príncipe Carmindor, da Federação Intergaláctica, sei lá. Ao mesmo tempo, a gente acompanha justamente o Darren, que é o cara que vai interpretar o príncipe no filme, e ele lida exatamente com essa pressão de não conseguir entregar, até porque ele é um super fã de Starfield. E ainda que todo mundo acha que ele é só mais um rostinho bonito de Hollywood, é o papel que ele tem que interpretar, né, para os paparazzi, para as câmeras e tudo mais, ele na realidade é completamente geek, um nerdão, assim, mas que ele caiu ali no meio de Hollywood, no meio dessa coisa toda. E aí vai ter um baile, um concurso de cosplay nessa convenção que o pai dela criou, mas que ela nem vai mais, porque a madrasta dela nem deixa, enfim, ela tá totalmente alheia a esse mundo. E vai ter esse concurso de cosplay e quem ganhar vai receber um dinheirinho e ingressos pra ver a premiere do filme lá em Los Angeles. E então, né, a gente tem aqui aquele momento da Cinderela, né, o tal baile em que ela, tipo, precisa dar um jeito de chegar. Então vocês conhecem a história. Então é bem isso, a gente tem aqui esses elementos de Cinderela inseridos nesse mundo completamente geek. E isso é muito legal, porque isso aqui realmente é um ode à cultura geek, a todo mundo que é muito fã de alguma saga, que é muito, tipo, que ama muito personagens e, enfim, vocês sabem. Foi muito, muito divertido mesmo, um livro muito fofinho. Eu dei 3 estrelas porque, vocês sabem, é minha avaliação meio que padrão pra romances, né? Porque isso aqui não deixa de ser um romance. E ele vai ter uma continuação, que aí a gente vai acompanhar a outra protagonista do filme, não sei quando vai ser lançado, mas eu tô bem animada. E aí depois eu li o Wicked Like a Wildfire. O vídeo que compara ele e o Wild Beauty vai ser o próximo que vai vir ao ar aqui no canal, então fiquem de olho, eu já tô falando desse vídeo há tanto tempo, nossa, foi uma treta tão grande pra gravar, mas ele tá gravado, eu só preciso editar, enfim. Wicked Like a Wildfire. Aqui a gente tem 2 irmãs, elas são gêmeas, elas moram com a mãe em Montenegro, lá na Europa. E todas as mulheres da família delas, da Iris e da Malina, que são as gêmeas, elas nascem com um poder que elas chamam de Gleam. E esse poder sempre é relacionado, tipo assim, a beleza, cada menina tem um. No caso da Iris, ela consegue fazer com que as coisas à sua volta meio que se fracturem, assim, e virem tipo uma ilusão, um caleidoscópio, um show de luzes, enfim, uma coisa bem, bem viajada. Enquanto a irmã dela, a Malina, o dom dela é pra música, então ela canta maravilhosamente, ela consegue fazer, tipo, várias vozes, ela toca muito bem. E aí, a mãe delas sempre falou pra elas que, tipo, esse dom delas é um segredo, não se pode mostrar, não se pode falar pra ninguém. E aí, uma coisa bem bizarra acontece com a mãe delas e elas precisam descobrir exatamente o que está acontecendo. E isso faz com que elas descubram várias coisas, várias verdades ali sobre os seus próprios poderes, sobre quem é realmente a família delas, de onde elas vêm. Esse livro aqui, ele tem uma atmosfera ao mesmo tempo meio que de thriller, porque a gente tem essas 2 irmãs tentando juntar pistas, elas vão de canto em canto, juntam evidências para conseguir descobrir o que aconteceu com a mãe dela. E ao mesmo tempo a gente tem essa aura bem mágica, bem de fantasia, porque além desse poder delas, mais pra frente no livro, a gente acaba caindo numa atmosfera bem, bem mais voltada pra fantasia. Então é muito legal como esse livro dosa essas 2 coisas. A gente tem elementos aqui fantásticos, a gente tem esses elementos de mistério e a gente tem esses elementos clássicos do YA mesmo, inseridos aqui. Então foi uma leitura muito, muito legal. Eu quase não tenho críticas pra fazer sobre ele. As que eu tinha, eu falei no vlog de leitura que foi sobre as minhas leituras dele e do Wild Beauty, mas assim, foi coisa boba, foi um livro que eu gostei bastante mesmo. Eu não lembro se ele ainda tá na lista de melhores do ano, deixa eu olhar aqui rapidinho, mas eu acho que ele já
saiu. Mentira, ele ainda está aqui, ele está em 10º lugar na lista, spoiler. Então assim que entrar mais um ele vai sair. Mas foi um livro bem bacana mesmo, eu vou começar, eu acho que eu ainda leio a continuação esse ano. Infelizmente não foi traduzido pro Brasil, vamos ter esperança porque eu gostei mesmo. E logo depois eu li a outra parte do vídeo comparativo, que foi o Wild Beauty da Anna Marie McLemore. Outro livro incrível, também entrou na lista de melhores, ele tá bem melhor colocado inclusive do que o Wicked. E aqui a gente tem um realismo mágico, né, gente, que é um xodó pra mim esse gênero. Aqui a gente tem as garotas Nomelvides, são 5 primas, elas moram em um jardim chamado La Pradeira, que atrai vários visitantes. E por que, né, elas moram nesse jardim? Porque a família delas, todas as mulheres, conseguem fazer nascer flores, brotam flores de dentro delas. Então elas eram perseguidas, há mais de 100 anos atrás, elas eram perseguidas, elas não tinham pátria, elas não tinham documento, elas não eram ninguém, basicamente. E aí elas encontraram um refúgio nesse lugar e lá elas estão. Toda geração gera 5 primas, que por sua vez tem 5 filhas, e por aí vai sucessivamente. Só que a família delas é amaldiçoada. Sempre que elas amam alguém com muita força, essa pessoa desaparece. Só que ninguém entende muito bem essa maldição, então elas não sabem realmente se está atrelada ao jardim, se é uma maldição realmente delas. Então ninguém sabe, só sabe que assim, se você amar muito alguém, essa pessoa vai desaparecer. E aí um belo dia surge um garoto no meio do jardim que não sabe quem ele é, não sabe de onde ele veio, não sabe o próprio nome. Só que as roupas dele são de mais de 100 anos atrás, são roupas antigas. Então o que as garotas acham? Que a terra, que o jardim, ou que a maldição, mas que esse garoto voltou ali de sabe-se lá pra onde vão os amores desaparecidos. Então o que elas acham? Que alguma garota no meu vídeo, há 100 anos e lá atrás, amou esse garoto até ele parar de existir. E por algum motivo ele foi devolvido pra elas. Então o livro é basicamente isso, é o Fel tentando lembrar, né, e conseguindo lembrar aos poucos de onde ele veio, o que aconteceu com ele, por que ele foi parar ali em La Pradeira, qual é a relação dele, né, da vida dele passada com aquela terra, das meninas tentando entender isso, das meninas tentando entender seus próprios sentimentos em comum por uma outra pessoa. Então a gente também tem muita relação familiar aqui envolvida. Foi um livro maravilhoso, muito mágico, com um romance muito lindo. Ele tem... Realismo mágico sempre tem essa aura, assim, né? Brilhante, ensolarada, quase todas as vezes. Eu gostei muito mesmo desse livro. Eu podia jurar que ele tinha sido traduzido, mas eu descobri que ele não foi. Enfim, eu podia jurar mesmo que eu tinha visto esse livro em português, mas ok. E o último livro que eu li em outubro foi outro maravilhoso. Outubro foi um mês bom de leituras, né, gente? Mas foi outro maravilhoso, que foi o Sky in the Deep, da Adrienne Young. Esse livro aqui, qual é a graça dele? Eu tô olhando o celular pra ver se eu falei o nome da autora certo. Mas qual a graça dele? Ele é inspirado em Vikings. Então tudo tem uma atmosfera super nórdica, os nomes, as aparências, os lugares. E aqui a gente tem a Elin, não sei como se fala, mas enfim, a gente tem ela, a Elin. E ela é de uma tribo que é inimiga de outra tribo, né? Então a gente tem os Aska e a gente tem os Rick, e eles são inimigos. E a cada 5 anos tem ali a temporada de guerra, onde essas duas tribos se encontram no meio de seus territórios e guerreiam até não aguentarem mais. Acontece que no meio de uma dessas batalhas, a Elin vê o irmão dela, que ela podia jurar que tinha morrido na temporada passada, 5 anos antes, só que ele está lutando com os Rick, com a tribo inimiga, e ela não entende o que está acontecendo. E aí ela acaba indo atrás pra descobrir isso e acaba sendo capturada por essa tribo, é levada pra essa tribo junto com o irmão dela, que não é prisioneiro, é Erol, tipo, ele virou um deles, e ela não tá entendendo o que tá acontecendo, ela fica muito magoada. Só que acaba aparecendo ali uma ameaça para as duas tribos, né? Um outro povo que pode aniquilar essas duas tribos. E aí a Elin começa a perceber que talvez não tenha tanto sentido assim lutar entre si, quando os dois têm um inimigo em comum que pode dizimar as duas tribos. E aí também todo mundo começa a perceber que a guerra deles é na verdade bem sem sentido. Que foi uma coisa que eu reparei desde o começo. Que, gente, o motivo, essa é a minha crítica pro livro inclusive, o motivo pelo qual essas duas tribos se matam a cada 5 anos, tipo, a autora deixa bem claro o quanto a guerra traz sofrimento para as pessoas. É gente que perde perna, todo mundo já perdeu algum ente querido. E tipo, por quê? Porque a tribo Aska reverencia um deus e a tribo Rick reverencia uma deusa. Esses deuses
Cada tribo, obviamente, conta uma história diferente, mas esses deuses se odeiam. E aí, pra honrar esses deuses, a cada 5 anos eles vão e se matam. Tipo, oi, né? Eu não achei isso um motivo válido o suficiente pra todo mundo sair de suas casas a cada 5 anos pra morrer. Por zero motivo, tipo, não é possível que ninguém nunca tenha parado e pensado, tipo, mano, por que a gente continua fazendo isso? E aí o autor explica que, tipo, eles não fazem isso porque o sentimento de mágoa por todo mundo que a outra tribo já matou e vice-versa é muito grande. Mas, nossa, gente, demorou tanto pra vocês perceberem que não tem por que fazer isso. Mas ok, o mais legal desse livro, na minha opinião, com certeza, é essa atmosfera, essa ambientalização aí bem nórdica, ele se passa no inverno, então eu me imagino meio que assistindo, tipo, aquela série Vikings, só que em livro. Então, a Elin é uma personagem muito interessante, as reações dela, ela passa por poucas e boas nesse livro, principalmente quando ela vai parar na tribo inimiga, que ela acaba indo meio que como escrava, e tipo, ela tem um irmão dela ali que cometeu uma puta traição e ela não entende, o irmão também, não, eles têm uma relação muito complicada, porque eles estão numa situação muito complicada. A gente tem aqui um romance rolando, que só vai rolar lá pro final do livro, mas ainda assim tem. Mas é muito legal aqui essa percepção que vai entrando na cabeça da Elin, que tipo, cara, nós somos iguais, nós somos tribos praticamente idênticas, por que a gente fica se matando desse jeito, sabe? Então, é uma história muito sucinta, eu gostei muito como autora, tipo, ela não enrola, não tem nada que não precise ter, o livro é curto, ela vem, conta a história desses acontecimentos e acabou, foi embora, é um livro único, eu adorei. E, ufa, foi isso então, esses foram os 6 livros que eu li agora no mês de outubro. Falem pra mim nos comentários se vocês querem me ouvir falar sobre mais algum deles. Lembrando que Wild Beauty e Wicked Like a Wildfire vão ter o seu próprio vídeo que vai ao ar em breve. E é isso, se você ainda não foi inscrito no canal, por favor se inscreva. Muito obrigada por assistirem, beijo e tchau!